Meus cumprimentos a todos. Meu nome é Arnon Oliveira, eu sou professor de regência da Escola de Música da UFMG e vim aqui hoje falar e conversar com vocês um pouco sobre o Núcleo de Música Coral, que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, linkado à Escola de Música da UFMG. Bem, a compreensão do núcleo ela só é possível se entenderem o que são os projetos de extensão ou o que é a extensão da universidade, algo de suma importância para a existência das universidades e do seu contato com as comunidades, com a comunidade de um modo geral. A extensão é muito simples de ser entendida, pois ela utiliza aquilo que a universidade tem dentro dela e isso, como patrimônio, podemos inserir os alunos, inserir os professores, todos os laboratórios e tudo aquilo que é desenvolvido dentro da universidade. E a extensão pretende sempre levar isso para fora da universidade de maneiras diversas. Então, quando pensamos no caso específico do Núcleo de Música Coral, ele é um programa da extensão da universidade e que pretende, através do desenvolvimento da música coral, não só proporcionar aos alunos da universidade, a maneira e os laboratórios para que eles possam cada vez mais se especializar e desenvolver não só pesquisas, mas o seu desenvolvimento como alunos, mas também levar esse produto para fora da universidade, não só na forma de apresentações corais, mas também oferecendo espaço para que pessoas possam participar, enfim, dos diversos coros que são desenvolvidos, criados pelo Núcleo de Música Coral. O Núcleo de Música Coral ele foi criado em 1998 na Escola de Música, como eu já disse, e até o ano de 2013 ele foi coordenado por professores da escola. Em 2014, por impossibilidade de vários professores estarem à frente do núcleo, ele foi transferido para a Escola de Belas Artes, onde houve então uma ampliação dos conceitos desse núcleo e ele pôde contar com aquilo que a Escola de Belas Artes podia trazer de novidade para corais, que seriam possibilidade de alternativas com teatro, com dança, com criatividade, enfim, que ampliaram sobremaneira o que é hoje o núcleo. Em 2019, ele retornou para a coordenação da Escola de Música e vem até o presente momento dentro dessa maneira. Para o entendimento do que é um programa, isso é muito simples, porque um programa ele funcionaria como um guarda-chuva, onde dentro dele podem ser inseridos diversos projetos, né? E no caso do núcleo, nós temos dois projetos essenciais que estão linkados a esse programa, que são o projeto Corais no Campus e o projeto do coro de câmara, os quais eu explico para vocês agora. Bem, como eu disse, são dois os projetos que compõem o programa Núcleo de Música Coral. O projeto Corais no Campus e o projeto Coro de Câmara. São dois projetos diversos, mas que têm como um objetivo comum, que é orientar alunos da escola de música na sua objetividade de trabalhar com esse instrumento coral ao longo da sua vida. No caso do projeto, são três as áreas principais que são atendidas dentro da escola de música: os regentes, os pianistas e os preparadores vocais, no caso, os cantores. Não que isso pressuponha que só poderão trabalhar, por exemplo, como regentes aqueles que fazem o curso de regentes e outros cursos.
O que interessa para nós é pensarmos bolsistas que exercem esse trabalho de várias maneiras e que podem se desenvolver à frente de determinados coros. Dentro da universidade, nós temos hoje uma quantidade de coros, eu falarei sobre eles daqui a pouco, e alguns outros que são externos, mas que têm uma ligação com a universidade, seja através de convênios, seja através de parcerias que acontecem e que muitas vezes esses alunos ou bolsistas ou regentes ou preparadores podem trabalhar com as pessoas que demandam formação especializada para trabalhar com coros. Eles são orientados pelos professores da escola de música, com uma coordenação principal exercida por mim, e que dessa maneira eles conseguem, ao longo de alguns anos, desenvolver-se através de apresentações, através do trabalho direto com os cantores e através de projetos, muitas vezes, de pesquisa que eles desenvolvem ao longo desse processo e que podem gerar artigos, apresentações em seminários ou mesmo nas apresentações que nós fazemos a cada semestre, pelo menos nesse tempo virtual. Sobre as apresentações eu também falarei daqui a pouco. No caso do coro de câmara, do projeto Coro de Câmara, ele é um projeto desenvolvido dentro da escola de música e que ele se constitui também uma disciplina aplicada, sobretudo a alunos de regência e alunos de canto. Como isso acontece? Através da seleção inicial, já que na escola de música todos os alunos eles têm como obrigatoriedade pelo menos um semestre de canto coral, uma disciplina que propicia a eles o cantar coletivo, o desenvolvimento da técnica vocal e também o desenvolvimento da leitura musical em conjunto. Nós fazemos uma seleção dentre vários alunos que nós temos a cada ano, a cada início de ano, e nós constituímos um coro principal, que é chamado de coro de câmara. Esse coro tem 24 alunos, esse é um número fechado, e eles são selecionados segundo vários critérios. Experiência de canto, uma leitura mais desenvolvida, uma experiência no conjunto coral, e essa disciplina também é obrigatória para os alunos de regência e para os alunos de canto. Por que essa obrigatoriedade? Porque esses são alunos, no entendimento do nosso curso, que eles devem estar aptos na sua formação a trabalhar com esse instrumento coral. Da mesma maneira que os alunos de regência, com o passar do tempo, eles atuam junto à orquestra sinfônica da escola e eles se tornam aptos também a trabalhar com o instrumento orquestra. Durante o tempo em que eles fazem essas aulas de canto, no caso do coro de câmara, eles se desenvolvem de uma maneira mais elaborada, mais direcionada, e esse coro é uma referência, então, de apresentação dentro da escola de música. Hoje nós temos dois coros principais dentro da universidade, representativos em termos de sessão. Dentro da escola de música, o coro de câmara. Dentro da universidade, o Ars Nova Coral da UFMG, que é o nosso principal coro e um dos principais coros de Belo Horizonte, do estado e do Brasil. Sobre os coros que compõem o núcleo de música coral, hoje são 10 coros ligados diretamente ao núcleo, com mais 6 coros que participam desse programa, o que totaliza então 16 coros, e que se mantém de maneira integral, felizmente, e que eles têm cada um a sua peculiaridade, porque eles podem estar ligados a uma das instituições ou das faculdades dentro da universidade, como podem ser coros independentes dentro do núcleo também, que foram desenvolvidos, criados por alunos
dentro do núcleo e que, dessa maneira, eles fazem parte desse conjunto principal. O núcleo ele tem essa facilidade porque tanto ele pode estabelecer parcerias com coros ligados de alguma maneira à universidade, quanto ele pode, dentro mesmo da sua estrutura, criar novos coros de diversas maneiras. Então, hoje nós temos uma estrutura que é ligada a algumas instituições, como eu vou dizer, e outras com parceiros. Então, dos vários coros, nós temos hoje os 10 que constituem o núcleo. O coral Campus Encanto, que é um coro que esteve ligado durante um bom tempo ao centro pedagógico da universidade, hoje funciona de maneira mais individual. O Cantáridas, que é o coro do ICB, Instituto de Ciências Biológicas. O Canto Enquanto Espero, que foi um coro interessante, criado junto ao Centro de Musicalização Integrada, que nós temos os cursos para crianças e adolescentes, e enquanto os pais esperavam os seus filhos durante as aulas, se criou esse coro tão interessante que é o Canto Enquanto Espero. Temos o coro da engenharia, o coral da engenharia, o coral da medicina, o coral da FALE, que é a Faculdade de Letras, que no caso específico, a Faculdade de Letras tem 2 corais. O principal, mais antigo, que é o coral da FALE, e o Literarum, que foi um coro criado dentro da faculdade, dentro do coral da FALE, que tem uma estrutura mais experimental, mais de desenvolvimento de criatividade, e os dois funcionam em paralelo e separados, enfim, são 2 corais de estrutura interessante. O coral Vozes do Campus, que é ligado à Faculdade de Educação, a FAI, e 2 coros que tem uma estrutura interessante, que é o coral da Fiocruz, pelas várias parcerias que existem entre a UFMG e a Fiocruz. E como a Fiocruz criou o seu coro, nós temos essa parceria e os bolsistas trabalham junto do coro da instituição Coral Fiocruz. E o coro novo, que foi criado por um dos regentes dos bolsistas e que funciona como um coro independente de experimentação e um dos principais coros também dentro do núcleo. Fora esses 10, nós temos então aqueles coros ligados e os parceiros ligados a instituições que são anexas à universidade ou anexas à escola de música, como é o caso dos 3 coros do Centro de Musicalização Integrada, onde nós temos três idades de coros, o coro das crianças que iniciam, de fato, o coro intermediário e um coro infanto-juvenil, que também são parceiros e estão linkados, de certa forma, ao núcleo. Além disso, os coros que constituem disciplinas dentro da escola de música, que são as 2 disciplinas de PRC, que eu já disse que são obrigatórias para todos os alunos, prática de repertório coral, e dos quais sai, então, um terceiro e principal coro nesse sentido de desenvolvimento, que é o coro de câmara da Escola de Música da UFMG. Bem, depois dessa apresentação, é interessante dizer como o núcleo de música coral tem funcionado hoje, como funcionou dentro desse momento que foi o ano de 2020 e como ele funcionava antes. O núcleo, dentro disso que eu expus até agora, é fácil entender que é um núcleo que possibilita aos alunos, não só aqueles que são da escola de música, mas outros alunos dentro da universidade, a participação em coros, um instrumento tão importante para o desenvolvimento musical, para a musicalização e também para a sociabilização de todas as pessoas, não só dentro da universidade, mas também da universidade para com esse cenário, no caso de antes, Belo Horizonte, e a partir do ano passado, de uma maneira que atinge o Brasil inteiro. Então,
até o ano de 2019, começando o ano de 2020, nós tínhamos uma programação que era o desenvolvimento de cada um dos coros de maneira individual, onde ao longo do ano eles faziam as suas apresentações específicas, onde eles tinham a liberdade de cada um deles desenvolver a sua programação de apresentação a partir do trabalho que cada regente desenvolvia com os seus cantores. No ano passado, em março, nós fomos pegos de surpresa com a questão da pandemia, no sentido de fechamento e virtualização de todo o trabalho. E nós discutimos e comentamos sempre tudo isso até hoje, que nós não tínhamos uma ideia, e impossível era naquela época termos uma ideia do que aconteceria com esse núcleo de música coral, ou mesmo com todos os coros do mundo inteiro durante a pandemia. Até porque hoje nós sabemos, e não sabíamos na época, de que um instrumento coral é um dos instrumentos mais, se eu posso usar essa palavra com muito cuidado, perigosos no sentido de transmissão do vírus. Pois imaginem vocês um coro de 20, 30 pessoas cantando o aerossol que é produzido por aquela massa de pessoas espalhando-se para todos os lugares. Então isso realmente é uma questão muito complicada e que mesmo hoje nós não temos a menor ideia de quando os coros poderão de fato voltar a uma apresentação normal e presencial. Bem, com isso nós tivemos que nos inventar e os coros virtuais foram a forma, ou foi a forma, que nós encontramos de manter todo o trabalho que havíamos desenvolvido até então, sem sabermos se isso efetivamente daria certo ou não. Felizmente, foi aquilo que manteve os coros em pleno funcionamento e eu diria que de uma maneira muito mais satisfatória do que nós poderíamos imaginar. Porque conseguimos manter o aprendizado de todos os alunos no sentido de aprender novas ferramentas e, ao mesmo tempo, transmitir aquilo que eles sabiam, seja no sentido de reger, de cantar, de técnica vocal, pianística, dentro dessa estrutura virtual. É claro que nós tivemos e continuamos tendo problemas, pois todas aquelas pessoas que antes tinham a possibilidade de se juntar nos ensaios, hoje elas se juntam de maneira virtual. E essa virtualidade nem sempre traz para eles aquilo que eles tinham quando se juntavam, quando podiam estar juntos dentro de um ensaio. Mas nós entendemos que isso é algo que será passageiro, mesmo que demore mais um tempo ainda, e entendemos que se não fosse esse tempo e essa produção musical de todos eles, nós teríamos uma situação bem mais complicada do que foi, pois não só os cantores tinham a condição de uma continuidade de aprendizado, de desenvolvimento, como também tinham, através da criação dos seus coros virtuais, a possibilidade de levar à comunidade, de uma maneira muito intensa, aquilo que eles estavam vivendo, que era a produção musical. E essa produção musical, mesmo de forma virtual, ela é sempre muito intensa, pois ela é pensada, ela reflete na sua criação aquilo que cada um dos grupos está vivenciando, e daqui eu proporei para vocês a audição de alguns dos coros que se apresentaram ao longo do ano passado, e posso dizer que nesse ano de 2021 nós já iniciamos com uma produção intensa de novos repertórios, de novos coros que atendem à realidade do que estamos vivendo em 2021.
Sempre existe uma grande curiosidade de várias pessoas para o que é e como é feito um coro virtual. Qual é a mágica? Na verdade, não existe mágica a não ser um esforço, principalmente por parte dos bolsistas, no aprendizado das ferramentas virtuais para edição desses coros virtuais. Bem, a partir da produção de uma base musical, que pode ser muitas vezes um piano com as instruções de cada um dos regentes e com a preparação prévia dos preparadores vocais, dos pianistas e do próprio regente que ensina essa música para todos os cantores. É produzida, como eu disse, uma base que é enviada para cada um dos cantores depois dos ensaios do aprendizado. Cada um deles grava, então, um áudio inicial, onde esse áudio será enviado para os editores, muitas vezes os regentes, e eles, através de programas de edição, compõem, então, um coro com cada um desses cantores. Depois que essa produção assim é feita, o vídeo já pronto, o áudio final pronto é reenviado para os cantores, onde eles gravam um vídeo, tendo essa base do coro pronto. E esse vídeo retorna mais uma vez para os editores e eles compõem a edição final desse coro virtual. Muitas vezes com ideias que podem variar desde aquela ideia de janelinhas onde a pessoa grava como eu numa parede branca atrás, até gravações com a natureza por trás, com roupas escolhidas, enfim, com a ideia de tema que cada um dos regentes estipula para a criação dos seus vídeos. Eu deixarei para vocês alguns vídeos escolhidos, e aqui no caso de alguns coros, também do concerto que foi feito no final do ano passado, daquilo que nós chamamos de mostra coral. Antes da pandemia, a cada final de semestre nós realizávamos uma mostra coral, trazendo para a comunidade tudo aquilo que os coros tinham desenvolvido como repertório ao longo de um semestre. Então fazíamos essa apresentação normalmente no teatro da reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais. No ano passado, nós montamos esse concerto de forma virtual, com a apresentação. Para aqueles que não assistiram, eu deixarei o link, espero que gostem dessa apresentação. E também deixarei para vocês um link de apresentação do coral Ars Nova. Eu pedi autorização ao professor Lincoln Andrade para que vocês pudessem compartilhar e assistir a apresentação feita agora, nesse ano já de 2021, na Semana Santa, de peças pelo Ars Nova, que é o nosso coro principal. O Ars Nova vem fazendo esse trabalho brilhantemente, aqui é o nosso representante maior, um coro de mais de 60 anos de existência. E eles fizeram um belíssimo concerto também nesse período de Semana Santa do ano já de 2021, sendo que eles fizeram vários coros virtuais no ano passado, participando em concertos aqui no Brasil, de congressos, de festivais e festivais internacionais também. Então, trago para vocês também essa participação do Ars Nova e já pensando em termos de futuro, eu digo para vocês que o núcleo voltará a participar, assim que for necessário, com todos os coros, já com a perspectiva de um novo projeto que deveria ter sido iniciado no ano passado, no ano de 2020, e que nós colocamos para 2021, acho que também não vai acontecer, mas que, se Deus quiser, virá para 2022, que é a criação dentro do núcleo do coro acadêmico, uma ideia desenvolvida por mim e pelo professor Lincoln Andrade, na verdade na ordem inversa, ele e eu,
e que se propõe a ser um coro maior dentro da universidade, um coro que terá cantores de todas as escolas da universidade, que deverá ter mais ou menos aí em torno de 200 cantores. Essa é a nossa intenção, onde todos os bolsistas poderão trabalhar com esse grande coro. E essa será a nossa novidade assim que pudermos nos juntar presencialmente, mais uma vez, porque fazer um coro de 200 vozes de maneira virtual, isso por enquanto nós ainda não tivemos a coragem de fazer. Bem, eu encerro aqui essa conversa, me coloco à disposição para as perguntas que vierem, para o conhecimento de todos do núcleo de várias maneiras, seja agora, seja depois. Agradeço de maneira muito especial a turma do Viva Música, a professora Luciana, por mais esse convite, por mais essa oportunidade de estar aqui com todos e falar um pouco sobre os projetos que temos realizado. E em breve estaremos juntos mais uma vez. Eu mando o meu abraço a todos e, enfim, até breve.